Bom dia, amados e amadas. Sejamos bem-vindos, bem-vindas nesta manhã para o nosso culto em casa. Primeiro domingo após Pentecostes, domingo da Trindade. E somos convidados e convidadas a participarmos deste culto com muita alegria e disposição. Eu saúdo a cada um e cada uma de nós nesta manhã com a palavra do Salmo de número 8, que assim diz: Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, eu pergunto: que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Assim como o salmista que reconhece a grandeza da criação de Deus, também nós somos reunidos nesta manhã para reconhecermos e nos colocarmos diante da autoridade e da criação do nosso Deus. Que Deus assim abençoe este momento de culto, de louvor e de adoração que nós então assim realizamos. E nos reunimos aqui nesta manhã, em nome deste Deus, o Deus Criador de todas as coisas, o Salvador que veio ao nosso encontro e nos traz o perdão dos pecados, vida e salvação, em nome do Espírito Santo, que é o Deus Consolador sobre e entre nós. Amém. Convido assim para louvarmos ao nosso Deus. Quando juntos cantamos o hino, o nosso encontro vai ser abençoado. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Convido assim para nos colocarmos em oração diante do nosso Deus. Oremos. Querido e amado e bondoso Deus, graças te rendemos pela oportunidade que novamente nesta manhã nos proporcionas de podermos nos reunir em culto. Te agradecemos pela oportunidade de podermos nos colocar diante de Ti, assim como somos, mesmo sendo falhos, pecadores, sem muito a oferecer a Ti, a não ser a nossa culpa e o nosso pecado, mas Tu novamente nos dás esta oportunidade de podermos estar em comunhão contigo.
Por isso nos colocamos diante de Ti, também com coração sincero e arrependido dos nossos pecados e de nossas falhas. E assim pedimos que Tu nos perdoes os pecados, aqueles que cometemos em palavras, pensamentos e atitudes. Também atitudes de omissão do testemunho do Teu Evangelho, do Teu amor, da Tua bondade e da Tua graça no mundo. Por isso nos colocamos diante de Ti e clamamos pelo perdão dos nossos pecados. Queremos que Tu olhes para nós por meio de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, que por nós morreu na cruz para nos dar o perdão dos nossos pecados. Assim também clamamos que nesta manhã Tu venhas com Teu Santo Espírito sobre e entre nós, nos dando entendimento da Tua palavra, pois assim queremos abrir a Tua Santa Palavra, para dela recebermos palavras de vida eterna para nós. Por isso assim nos confiamos aos Teus cuidados e na Tua presença neste culto nesta manhã. O fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus lembra a todos nós quando nos colocamos em submissão diante de Deus, confessando a nossa culpa e o nosso pecado. Ela lembra de que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Assim eu vos anuncio o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também partilho com vocês de que os avisos por parte da nossa comunidade estarão hoje no final da nossa transmissão, para o qual também você é convidado a acompanhar assim que finalizarmos o nosso culto. Convido assim para nos prepararmos também para ouvirmos a palavra do Senhor nas leituras bíblicas e na pregação, cantando juntos o hino A Tua Palavra é Semente. A Tua Palavra é semente, e Tu és o semeador. O meu coração é a terra que Tu semeaste, Senhor. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na Tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra é o amor. Queremos assim ouvir as leituras bíblicas indicadas para este dia, e a leitura que queremos ouvir e acompanhar, nós a encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, os versículos 11 até 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, os versículos 11 a 13, que assim nos diz: E agora, irmãos, até logo, procurem ser corretos em tudo, escutem bem o que eu digo, tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até aqui esta palavra do Senhor.
Queremos ouvir também a leitura segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 16 até 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 16 até 20. E nós queremos aclamar esta leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Assim diz esta palavra do Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Até aqui esta palavra do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso quer ser a orientação para a nossa reflexão neste dia, mas também a reflexão e a indicação para nos encaminhar para dentro desta semana que estamos iniciando. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nesta manhã, nos trazendo o entendimento da Sua palavra. Queremos assim refletir nesta manhã sobre o tema autoridade. Desde criança aprendi dos meus pais que devemos respeito às autoridades, sejam elas políticas, de ensino, da segurança pública, do âmbito eclesiástico e assim por diante. Creio que esta não tenha sido somente a minha educação de berço, mas de uma grande maioria de nós. Contudo, na caminhada da vida, fui descobrindo que há diferentes estilos e tipos de lideranças e autoridades. Muitos livros já foram escritos e continuam sendo escritos para falar do assunto autoridade, inclusive distinguindo autoridade de autoritarismo, falando sobre autoridade conquistada, autoridade adquirida e assim por diante. Costurando os termos que citei, autoritarismo significa a atitude grotesca adotada por pessoas que, por possuírem diplomas ou títulos em mãos, muitas vezes expressam em palavras e ações quem manda naquele determinado lugar ou espaço, só porque os documentos, os diplomas, lhes proporcionam esta autoridade adquirida. Por outro lado, nós temos pessoas que são verdadeiros líderes, que conquistam o seu espaço, sua autoridade, o respeito das pessoas, sem ser necessário lembrar de suas funções, cargos ou diplomas, para então ter este respeito por parte das pessoas. A palavra de Deus nos apresenta inúmeras ilustrações e situações como esta citação. Hoje nos encontramos no primeiro domingo após Pentecostes, domingo da Trindade, onde os textos nos lembram da autoridade de Deus no mundo, assim como a delegação desta autoridade que Deus tem, mas delega também a autoridade ao ser humano para a sua ação e atuação no mundo, em relação à criação, mas também no exercício da missão de Deus para dentro do mundo. Se atentarmos para a leitura do salmo que nós ouvimos na saudação deste culto, vamos perceber que o salmista coloca-se diante de Deus, reconhecendo sua grandeza e autoridade.
Primeiramente, ele admira os sinais da atuação de Deus nas obras da criação, e apesar de Deus ter criado o ser humano como coroa da sua criação, o salmista coloca-se em tal submissão diante de Deus que ele então pergunta no Salmo: que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? Em resposta, o próprio salmista então diz: no entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhes deste a glória e a honra de um rei. Reconhecendo sua submissão diante do Deus Criador, o salmista reconhece a incumbência e o cuidado administrativo que Deus confere a ele para o restante da sua criação. Confesso que quando leio o Salmo 8, eu sempre sou lembrado daquelas pessoas que se arrogam o direito de submeter Deus aos seus pés e nunca submeter-se diante dos pés de Deus, como fez o salmista. Quando olhamos também para a leitura do Evangelho do dia, vamos perceber que o próprio Jesus fala sobre autoridade. Numa conversa pessoal com os discípulos, um pouco antes da sua ascensão, Jesus chega perto deles e diz: todo poder, toda autoridade me foi confiada por Deus no céu e na terra. Jesus lembra os discípulos que Deus lhe deu toda a autoridade, que não há outra autoridade no céu e na terra como a sua autoridade. Interessante observar aqui que Jesus, na sequência da sua fala, dizendo que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele dá uma ordem para os seus discípulos para exercerem a missão de Deus no mundo. Ele então continua dizendo: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Apesar de Jesus expressar que toda autoridade e poder lhe haviam sido conferidos, ele aqui não diz que os discípulos devem então batizar esses seguidores em seu próprio nome, mas ele diz que eles devem ser batizados em nome do Trino Deus. Este texto mostra claramente a inter-relação trinitária entre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isto nos leva a lembrar das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, quando lá ele diz: seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amados e amadas, como nós temos lidado com a questão da autoridade? E quando aqui falamos em autoridade, devemos contemplar o respeito às autoridades instituídas e a autoridade do Trino Deus no mundo. Nós reconhecemos a autoridade dos que governam e aqueles que nos lideram.
Isto não quer dizer que devemos então fazer o papel de vaquinha de presépio, balançando a cabeça para tudo o que fazem as nossas autoridades. Nós temos que lembrar que também Deus nos confere a função profética de denunciar e combater as injustiças. E se as nossas autoridades estão agindo com injustiça, nós também devemos nos pronunciar. Mas isto ainda não quer dizer que vamos faltar com respeito com as nossas autoridades, mas vamos exercer o nosso papel de cristãos e de cidadãos. Também temos que nos perguntar: reconhecemos, assim como o salmista, a autoridade de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre toda a criação? Se reconhecemos, então recebemos a tarefa que é de chamar pessoas ao discipulado, batizando estas pessoas e ensinando-as sob a autoridade e em nome do Trino Deus. Vivenciar o domingo da Trindade, o tempo pós-Pentecostes, só faz sentido se reconhecemos e assim nos colocamos sob a autoridade do Trino Deus. E assim então seremos agentes de Deus na sua missão no mundo, anunciando e vivenciando a sua vontade e o seu amor, na relação com toda a sua criação. Finalizo assim este momento de reflexão com as palavras do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto, do qual nós ouvimos na leitura bíblica, quando ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que assim seja na nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém. Convido assim a respondermos às leituras bíblicas, à pregação da palavra do qual nós ouvimos, confessando a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido assim também para nos colocarmos na presença do nosso Deus em oração. Oremos. Querido e amado e bondoso Deus, te somos gratos porque novamente nesta manhã Tu nos deste o privilégio de podermos ouvir a Tua santa palavra. Que a palavra do qual ouvimos possa guiar os nossos passos e as nossas relações contigo, com a Tua criação, mas também com os nossos semelhantes. Queremos agradecer-te também, bondoso Deus, pela oportunidade de mesmo virtualmente podermos participar deste culto. Queremos também trazer diante de Ti pedidos e agradecimentos. Lembramos, ó Deus, dos pedidos que estão guardados em nosso coração. Tu conheces o sofrimento de cada qual de nós, de nossos amados, amadas, de toda a Tua criação. Nós queremos trazer diante de Ti as pessoas que sofrem por enfermidades diversas, aquelas que lutam contra a enfermidade com tratamentos médicos. Nós queremos Te pedir por aquelas que precisam passar por procedimentos cirúrgicos. Senhor, estejas Tu conduzindo a mão dos médicos. Queremos pedir também por aqueles e aquelas que estão sofrendo com enfermidades psíquicas, emocionais, mas também na sua relação de espiritualidade. Ó Deus, se for do Teu querer,
restabeleça a saúde por completo, seja física, psíquica, emocional ou espiritual. Trazemos diante de Ti, ó Deus, também todas as nossas autoridades, sejam eclesiásticas, sejam civis. Rogamos pelas lideranças de nossas comunidades, paróquias, sínodo de toda a nossa ISLB, assim como ministros, ministras, direção nacional, pastora presidente, pastores, vice-presidentes, pastores sinodais, vice-pastores sinodais. Conceda, Senhor, sabedoria para a condução dos trabalhos de nossa igreja. Queremos te pedir por toda a igreja no mundo, que estejas dando sabedoria para que a tua palavra esteja no centro das atenções e do anúncio. Que as diferenças não sejam aquilo que nos separem, mas que a tua palavra e a missão de Deus no mundo possa nos unir em todo o tempo e em todos os lugares. Queremos pedir também por nossos governantes, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. Dê-lhes da tua sabedoria para conduzir o melhor para a vida do teu povo. E tudo mais, Senhor, que está guardado no coração individualmente de cada um de nós, nós confiamos aos teus cuidados, quando juntos nós oramos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos assim ainda ouvir e cantar juntos: Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre o teu povo que se chama povo teu. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre esse povo chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Queremos receber assim também as bênçãos do nosso Deus. Convido para estenderes as tuas mãos como mãos vazias que recebem, e assim receba a bênção do Senhor.
Que o Senhor nosso Deus vá à tua frente, te mostrando sempre o caminho que deves andar. Que Ele vá atrás de ti para te proteger de todos os males e perigos. Que Ele vá abaixo de ti para te amparar e te carregar quando as tuas forças falharem. Que Ele vá acima e dentro de ti para te abençoar. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos e sirvamos ao Senhor com muita alegria e disposição, lembrando que toda autoridade foi dada a Jesus Cristo no céu e na terra. E se nós o servimos com alegria, então Ele nos confere também esta autoridade para exercermos a sua missão no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais. Abençoado domingo a todos e todas e uma abençoada semana a todos e todas nós.